Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Bom dia, Vitor. Bom dia, Gustavo. Vamos aguardar hoje o nosso convidado, Luiz Felipe Salomão Filho. Bom dia, Marcas e Patente. O grande Gustavo. Bom, vocês devem estar acompanhando aí, né, no calendário das lives das quartas processuais. A gente vai ter muita coisa boa nas próximas semanas, então não deixem de acompanhar não, entrem lá. É, enfim, sugiram temas. Tô vendo aqui que o Felipe entrou aqui já. Vou adicionar ele. Fala, meu irmão. E aí, Mazola, tudo bem, doutor? Tudo bem? Que alegria te Beleza? encontrar. Pô, Pô, obrigado, primeiramente, topar fazer essa live com a gente. A gente já está aí, desde que o projeto começou, com mais de 60 encontros, sejam físicos, sejam virtuais, em razão da pandemia. Então, é uma grande honra para a gente saudar nossa coordenadora adjunta, Natália Ribeiro. Agradecer, Felipe, a sua participação, o seu aceite, para a gente falar de um tema realmente tão relevante, né, para a advocacia. Eu queria fazer a sua apresentação, aqui é uma liturgia mínima que a gente tem, e aí te passar a palavra para as considerações iniciais, enquanto eu fixo aqui na tela o tema da nossa live de hoje, tá? O Luiz Felipe Salomão Filho, perito, consultor, aliás, talvez seja o perito mais prestigiado das varas empresariais da capital, tem uma atuação ativa, produção acadêmica também invejável. Então, de modo que todo esse know-how, essa experiência do dia a dia dele, é o que ele vai poder compartilhar aqui a gente trocar algumas ideias sobre o tema. Felipe, eu vou te dar a palavra enquanto eu fixo o tema aqui só para comentários iniciais e depois eu começo as provocações. beleza, doutor Mazola. Primeiro, eu queria agradecer a ESA, a você principalmente. Já estou prospectando um lugar aqui nessa quarta-feira, tem um tempão, desde que elas eram feitas presenciais, mas com o nível de debatedores que você convidava quando era presencial, não me permitia estar aqui, né? Então, quando começou a pandemia, eu falei, bom, agora é minha vez. Mas aí você começou a convidar desembargador, passaram por aqui desembargador Alexandre Câmara, desembargadora Flávia Romano, desembargador César e demais outros do TJ. Eu falei, bom, não vai dar para mim também, cara. Eu acho que vou ter que, vamos esperar um pouco para ver se surge um tema que seja, que eu tenha pelo menos, não saiba mais, mas que eu tenha pelo menos condição de chegar perto de quem você tem trazido aqui nessas quartas processuais que eu acompanho desde a época que era presencial lá no auditório da ESA, né? Da ESA. Então, agradecer o convite, para mim é uma honra muito grande estar aqui falando com você na Cara, ESA. obrigado, Felipe. Eu atribuo aí seus comentários à nossa parcela da amizade, porque eu sei que você é suspeito, mas, enfim, te agradeço em nome da ESA, realmente é muito legal. Bom, Luiz, vamos lá, a gente tem muita coisa para falar, são muitos temas legais, eu estou vendo aqui já muitos advogados entrando. Vamos lá, primeira pergunta que a gente costuma fazer aqui, né? Porque a regra aqui é o convidado escolhe o tema. Então, assim, por que você escolheu esse tema, aspectos práticos da prova pericial? Né? Fala um pouquinho da sua experiência e da sua atuação para a gente poder compreender. Bom, eu acho que escolhi esse tema porque eu era o único que conseguiria falar no nível que os outros debatedores falaram, né? Ou pelo menos próximo. Então, é mais ou menos por isso, e porque a minha experiência toda pautada até esse momento no judiciário, vou contar um pouco da minha experiência, onde eu estou agora, mas ela é pautada muito nesse ramo da prova pericial, né? Eu sou engenheiro naval, formado pela FRJ, e trabalhei quase 10 anos num projeto de segurança nacional, construção de 4 submarinos convencionais e um nuclear, lá no complexo de Itaguaí. Não trabalhei na Marinha, mas trabalhei para a Marinha. E foi uma experiência ótima, projeto de grande relevância, um projeto único e inédito no Brasil, que me deu uma base, não somente técnica, né, acerca da engenharia, e aí não só naval, mas como qualquer outro projeto, mas também uma base de um empreendimento, uma base corporativa
que são envolvendo partes que nas disputas processuais e nos litígios quase sempre acontece nesse limítrofe entre o que foi parte do escopo do projeto, o que foi planejado, o que foi programado. Então, isso me deu uma base bem legal. Eu fiz o MBA em gestão de projetos enquanto estava lá e cursei a faculdade de Direito, que agora estou me formando, já, agora nesse final de ano. Fiz a faculdade à noite. Então, de maneira que a Quer minha dizer, base... você só é engenheiro e advogado, né? Advogado, a gente está aguardando aí a prova da OAB, a segunda fase, mas estamos quase lá. Mas sim, primeiro eu formei em engenharia naval, fiz um MBA em gestão de projeto. Então, esse tempo que eu passei atuando como engenheiro, fui gerente de produção lá nesse empreendimento, um estaleiro, me deu uma base para começar, né? E aí eu não vou citar o nome dos juízes da espécie, mas foi muito engraçado, porque a minha primeira perícia foi conhecendo uma magistrada, a quem eu sou eternamente grato. A gente estava conversando e eu falei sobre essa experiência do submarino. Então ela falou assim, pô, você constrói submarino mesmo? Eu falei assim, eu tento, né? Eu tentava. Ela falou assim, então você consegue fazer uma perícia de um negócio aí naval, se submarino sai, imagina se não vai sair uma perícia. Eu falei, eu posso tentar. E aí começou isso, tem mais de 2 anos. Então, atuo bastante. Você já está com várias nomeações nas varas empresariais, principalmente na área de patentes, propriedade industrial, né? Eu tenho algumas na parte de patente, principalmente quando ela puxa para a parte offshore, para a parte de perfuração. Já trabalhei em empresas certificadoras de perfuração e algumas outras, né? A minha maior expertise é realmente na gestão de empreendimentos, na questão de cronograma, gestão de escopo, gestão financeira. Essa parte de empreendimentos EPC é onde eu tenho maior experiência e aonde envolvem praticamente todos os litígios dos grandes projetos, né? Geralmente, pela experiência que eu tenho, poucas vezes são as controvérsias maiores, são nas partes técnicas. Às vezes tem, mas a grande maioria é no avanço financeiro, no avanço físico da obra, nesse tipo de controvérsia que cinge os maiores pontos controvertidos. Se avançou tantos por cento, recebeu tantos por cento, se concluiu tantos por cento da obra ou não concluiu, ou se isso era responsabilidade dele ou não era responsabilidade dele. Essa é a parte que eu Legal. mais atuo, assim, a minha Agora, experiência é maior. não, muito legal. Você tem uma bagagem, uma pujança nesse tema aí que é realmente invejável. Agora, Luiz, vamos lá. Como é que está esse dia a dia aí nesse momento de pandemia, cara? As perícias estão acontecendo. O que você acha da possibilidade de perícias totalmente eletrônicas ou digitais, virtuais? Como é que você está enxergando isso? Bom, mas olha o seguinte, esse tipo de perícia ele já acontecia antes da pandemia. Eu vou te dizer o porquê. Nem toda prova pericial ela requer uma diligência, né? E aí eu vou dar alguns exemplos para que fique claro. Por exemplo, a gente vai falar sobre uma obra ou sobre um litígio que envolve uma obra que as partes rescindiram o contrato, ela estava no estágio A, só que a outra parte teve que continuar a obra porque ela tinha um objetivo, outra construtora adentrou que não é parte do litígio e terminou a obra. Nesses casos, na sua grande maioria, salvo algumas exceções, você não tem como fazer a perícia de novo, porque a coisa já não está mais no estágio quando foi ajuizada a ação. Então, nesses casos, você já fazia o que a gente chama de perícia indireta, né? Outro caso que eu me deparo muito são casos onde as perícias são localizadas em imóveis em zona de risco, em comunidades, em zonas de difícil acesso. Muitas perícias que envolvem concessionárias de luz, de água, que são nessas zonas. Então, geralmente, aí para alguns casos, realmente você precisaria da prova pericial no local. Você não consegue fazer só por base nos autos, né, eletronicamente, ou no conteúdo dos autos, e aí algumas realmente a prova pericial fica prejudicada, porque às vezes você não consegue chegar no imóvel. Tem perícia de tudo quanto é jeito. Então, essas provas elas já eram produzidas anteriormente, né? Na pandemia continuou e a gente Eu lembro vem. até a perícia médica, em caso de falecimento, que você tem que se basear com base em Não tem, documentos. Você tem, né? Então, essa não assim, tem como voltar. já E acontece, né? já acontece, já acontecia, a gente vem trabalhando muito. As perícias de casos maiores, e aí eu tenho algumas,
que são necessárias as diligências no local, que são imprescindíveis para o deslinde da controvérsia, a gente fez até onde podia ser feito o laudo, né? Isso eu estou falando lá em maio, junho, quando as restrições estavam mais na alta, e a gente protocolou nos autos pedindo um tempo para que até as medidas de restrição fossem baixadas para que a gente pudesse conduzir a prova pericial. E deu certo, a gente conduziu várias perícias que deveriam ter sido feitas em abril, que deveriam ter sido feitas em maio, e só vieram a ser feitas após as restrições de circulação e por causa da crise sanitária serem baixadas. Só que, assim, Mazola, isso é um ponto muito delicado, porque quando você é nomeado e você examina os autos, ou você entende que não cabe mais a diligência no local, ou que é o local de difícil acesso, né, por algum desses motivos, o que geralmente a gente faz? A gente dá uma olhada mais aprofundada na documentação que consta dos autos e a gente verifica se existem laudos prévios produzidos por assistentes técnicos com capacidade para produzi-los. A gente olha para ver se tem, por exemplo, imagens, fotos, qualquer tipo de relato daquela era onde foi ajuizado o litígio, para verificar se é possível ou não você fazer com base na documentação. É só fazer uma pausa para cumprimentar a desembargadora Mônica. Desembargadora, um prazer tê-la aqui. Prazer, desembargador. A gente faz... aí você verifica a questão, os documentos nos autos para ver se é possível você fazer só com a base na documentação. Às vezes Às vezes você já tem um laudo prévio produzido por pessoa qualificada, e é muito importante olhar a qualificação de quem produziu aquele laudo. Você vê um método naquele laudo, você vê boas conclusões, você vê boa fundamentação, e você consegue validar aquele, uma vez que o seu não é possível ser feito mais. A coisa não se encontra no estado que ela estava anteriormente. Então, esses são os cuidados que você deve ter ao tentar produzir uma prova 100% eletrônica, né? E aí a gente geralmente protocola nos autos e deixa isso a critério do juízo. Se ele entender como prudente produzir desse jeito, tudo bem, a gente segue em frente. Se não, eu entendo isso como uma decisão do juízo. A gente subsidia com o tipo de informação que a gente está vendo e como a gente faria o laudo de maneira indireta, né? Então a gente prossegue desse jeito. Maravilha, Luiz. E uma coisa que eu queria eu sempre tive curiosidade, embora eu também seja perito, né, principalmente em ações de propriedade industrial, mas eu queria ouvir de um colega perito, né, porque a gente, quando bota o chapéu de advogado, a gente tem uma leitura totalmente diferente, né? E você, como essencialmente trabalha com muitas perícias, eu queria te saber o seguinte: o que você acha, cara? Qual que é o papel do juiz quando ele defere uma perícia? Ele tem que quesitar, ele tem que fazer quesitos, ajuda ele a fazer quesitos. E as partes? Às vezes as partes apresentam 60, 70 quesitos. Como é que você, como perito, enxerga isso, né? Qual a importância do juiz delimitar a controvérsia até para orientar o seu trabalho? Eu vejo muitas vezes os juízes deferem a perícia, mandam intimar para quesitos e entrega tudo ao perito e fala, deixa ele ver aí o que é pertinente e o que não é. Como é que você enxerga isso? Bom, primeiro que você não é perito também, você é um dos peritos mais renomados na parte de propriedade intelectual, né? Então, o seguinte, mas eu participei eu tive a oportunidade, a honra de participar de um seminário de arbitragem na sexta-feira passada, foi o CIARB, e participei com colegas peritos também, do mais alto nível, né, que trabalham em litígios muito grandes na área arbitral. E esse foi um tema central, né? E foi um painel meio de peritos contra árbitros, árbitros contra peritos. Então, esse foi um tema que gerou grande controvérsia que eu queria trazer para cá. Até porque essa parte, lá o termo de compromisso de perícia e aqui o despacho saneador, eles têm o mesmo objetivo. Então, eu imagino que eles devam ser feitos da mesma maneira, tanto lá quanto aqui, no judiciário. Quando eu digo aqui, eu estou falando do judiciário, né? O despacho saneador e a primeira contato do perito com o processo, ele é essencial, tá? Ele é essencial por vários motivos. Seja para definição de escopo, seja para verificação se você tem ou não, ou você ou no seu time, a competência para realizar aquela tarefa, aquele encargo, e terceiro, para que você possa balizar os seus honorários de maneira razoável,
que eles não onerem demais as partes e que você consiga realizar um trabalho com qualidade. Então, o despacho saneador é onde inicia tudo, né? A fixação dos pontos controvertidos, ela é essencial. Na hora, porque você sabe melhor do que eu, mas você é especialista em processo, quem é o destinatário da prova? É o juízo. Então, quem melhor que o juízo para falar quais os pontos que ele tem, que ele está com dúvida, e quais os pontos que ele gostaria que fossem resolvidos pela parte técnica. E, assim, com todo o respeito aos colegas assistentes técnicos, com todo o respeito às partes, aos advogados, mas o juízo, assim, a prova pericial, e a gente está ali para atender os pontos onde falta conhecimento técnico, né, e não é demérito nenhum, algum conhecimento específico, para que o juízo possa, complementando com o seu entendimento jurídico, formar um convencimento. Então, com isso dito, o juízo delimitar bem os pontos controvertidos, fixar os quesitos. Eu nunca vi um juiz fixar quesito. Tá? Na arbitragem eu já vi árbitros fixar quesitos. No judiciário eu nunca vi nenhum juízo fixar quesitos. Eu já vi sim, e é comum eu ver vários despachos saneadores onde os juízes enumeram os pontos controvertidos. Eu quero que seja respondido. Os pontos controvertidos são A, B, C e D. E eu determino a prova pericial, defiro a prova pericial para responder o D ou para responder o C. Então, isso ajuda muito na hora que você vai pegar aquilo. E aí eu vou um pouquinho além. Além de eu nunca ter visto juízes produzir quesitos, né, suscitar quesitos que eles podem pelo 470 do Código de Processo Civil, eu também nunca vi eles indeferindo. O que na arbitragem também é muito comum. Os árbitros indeferem muitos quesitos impertinentes das partes. Eu também não vi no judiciário juízes indeferindo, porque pelo 470 ele também pode indeferir quesitos. Ele é o destinatário da prova. Não, e normalmente, Luiz, se bem tocou num ponto, na decisão de saneamento e organização, o juiz ele até fixa os pontos controvertidos, delimita as questões de fato de direito, defere, né, a prova e tal, mas ele quesitar, né, o juiz quesitar, é raro, é bem raro. Para não falar que eu nunca vi, eu vi, acho que talvez umas 2 vezes em 20 anos de advocacia, o juiz mandou uns 5, 6 quesitos para poder orientar a perícia. Agora, até o Fernando Cabral comentou aqui, é raro os juízes acolherem impugnação de indeferimento. Às vezes os próprios advogados tentam impugnar algum quesito que foge ao escopo da perícia. Aí o que o juiz faz? Não, essa questão será examinada pelo perito. Após eu vou apreciar. Só que isso onera o trabalho do perito também, né? Você fica na dúvida se você tem que responder ou não, se estaria dentro do objeto da prova ou não. Com certeza, eu vou até abordar esse tema posterior, só para concluir aquele, e eu vou até um pouco além da sua provocação, né? Pela ordem do Código de Processo Civil, o juiz, na hora que ele defere a prova, né, ele vai nomear o perito e ele vai fixar os pontos controvertidos para falar, vai fixar prazo, inclusive, e vai nomear o perito. No momento posterior, as partes indicam os assistentes técnicos e as partes suscitam os quesitos que elas querem que sejam respondidos. Eu acho essa ordem desconexa, né? Eu sei que é o que está lá, eu sei que é o que é feito hoje, a gente trabalha desse jeito, mas às vezes, por que não se faz ao contrário? As partes querem perícia, a parte quer que seja produzida uma perícia, então vamos lá, eu quero uma perícia e os meus quesitos são esses, a outra parte, eu quero uma perícia e os meus quesitos são esses. O juiz analisa aquilo, tendo em vista que os quesitos são pertinentes, têm escopo, as partes definiram bem qual é a prova pericial, aí sim ele dá um despacho saneador, fixa a controvérsia, analisa e nomeia um perito. Quando o perito entra, ele já tem os quesitos lá determinados pelas partes. É muito mais fácil para nós até ver, eu tenho condição de responder isso, eu tenho alguém aqui no meu time que tem condição de responder isso. Isso aqui vai dar tanto de trabalho, eu já consigo começar a pensar numa proposta de honorários. E, às vezes a gente é nomeado, e o que mais acontece, você sabe disso, a gente é nomeado, a primeira manifestação aceitamos encargo com muita honra, não sei o que e tal, e depois solicita-se respeitosamente que as partes produzam os quesitos para que possa ser formulada a proposta de honorários. Então, às vezes, a gente alterar a ordem traria mais celeridade processual e mais nexo, né? E talvez até, Luiz, pegando um gancho nisso que você falou, até para o juiz entender se realmente é o caso de uma perícia
que deve nomear um especialista só, ou é a hipótese de uma perícia complexa, aquela do 474, que exige duas áreas do conhecimento. Talvez exija engenharia e contabilidade. Você não vai ter formação em contabilidade, mas pelos quesitos apresentados, o juiz pode claramente perceber que é o caso de uma perícia complexa e já deferir a prova, mas consentânea com a realidade dos quesitos formulados, né? Com certeza, você tocou num ponto importante. Não só ver se seriam necessários dois tipos de perícia, como verificar se seria necessária a perícia como um todo. Às vezes os quesitos esbarram tanto na parte jurídica e tentam induzir algum ponto que é o perito atribuir responsabilidade, que não cabe a nós, cabe a nós dirimir as questões técnicas, né, pontuais, que às vezes ele fala, para esses quesitos eu não vou nomear perito, não. Isso aí, esses quesitos eu vou responder na sentença. Então aqui eu acho que não cabe a perícia. Tem outros quesitos, total. Então, nesse ponto, talvez já serem conhecidos os quesitos antes da nomeação da perícia seria algo assim que teria mais nexo, né, na sequência. Enfim, essa é uma É uma provocação. ideia interessante. Você planta aí uma semente para se refletir sobre isso, porque de fato permite um maior conhecimento do que as partes vão tentar provar. E o juiz pode entender exatamente se aquilo é necessário ou não é, e se sendo necessário, quem nomear, né? Então, acho que é um ponto realmente que vale a pena refletir. Agora, Luiz, uma pergunta assim, que atormenta os advogados, né? Principalmente depois daquela decisão do STJ, da tal da taxatividade mitigada, né? Cabe agravo de instrumento contra a decisão que defere ou indefere a prova pericial? Tem alguma polêmica? Pô, Marcelo, assim, como perito, eu te falaria assim, né? Aí sendo totalmente parcial. Contra a prova que defere, contra a decisão que defere, não cabe agravo, não, mas contra quem defere até cabe. Tô brincando. Tô brincando. Mas, assim, as hipóteses, você sabe melhor que eu do Código de Processo Civil, elas não preveem, né? A única hipótese do cabimento de agravo de instrumento para produção de provas é aquela da inversão do ônus da prova. Essa é a única hipótese que consta lá. Não consta nada sobre prova pericial em si. Mas a ministra Nancy Andrigues, ela, naquela decisão, que você conhece muito melhor que eu, da taxatividade mitigada, ela colocou uma questão que é quando a questão que você está suscitando no agravo ela tiver urgência, porque caso contrário ela vai ser inútil, né, se seguir o julgamento. Então, se a gente analisar por esse método, vamos pensar assim, a decisão que deferiu a perícia, tá? A decisão que deferiu. Se deferiu, o perito vai fazer proposta de honorários, vai onerar as partes vão entrar com os honorários, vai ser produzida a prova pericial. Aí lá na frente, na hora que for na sentença, se o cara recorrer, olha, eu tinha lá uma questão que eu não queria essa prova pericial, ficou mais caro, não sei o que lá, tal. E aí, tornou inútil aquela questão, ele já gastou o dinheiro. Para mim, tornou. Para mim, aquela questão que ele suscitou anteriormente se tornou inútil. Então, tinha urgência em ser decidido naquele momento. Por outro lado, a que não defere a perícia, tá? Isso é a minha visão, mas com todo, eu sei que é uma questão controversa. Aqui não defere a perícia. Se o julgamento seguir, né, lá na frente, sentença, recurso, era necessário prova pericial, a gente teve uma perda processual. Você perdeu tempo fazendo isso. Mas a questão não se tornou inútil, entendeu? Ela depois vai ser julgada. Então eu entenderia que não caberia agravo na decisão que indefere a perícia. Porque lá na frente, se for necessário, vai voltar e vai fazer, mas as partes só tiveram prejuízo, tiveram o atraso no processo, mas a questão não se tornou inútil, ela volta. Ao passo que no outro lado, ao contrário senso, ela já gastou dinheiro, o perito não vai devolver o dinheiro. O processo já se tornou mais caro. Eu entendo o seu ponto, assim, a gente já tinha trocado uma ideia a respeito. Eu, particularmente, eu sou mais conservador, né, no sentido de que eu acho que não cabe o agravo nem da decisão que defere, nem da decisão que indefere. Não só porque não está no rol, mas porque também a própria tese da taxatividade mitigada, que eu acho que talvez não tenha sido a via correta para se consertar o rol, talvez uma alteração legislativa fosse a melhor. Quando a ministra coloca que cabe agravo em razão de uma urgência decorrente da inutilidade da apelação, cabe o mundo aí dentro.
né? Como você Cara, colocou. você Na sua consegue botar visão, urgência em qualquer coisa. na sua visão, é uma urgência porque vai gastar dinheiro e tal. Então, você vê, é um ponto de vista, né? Mas talvez para mim, Luiz, o único ponto que talvez a gente possa flexibilizar um pouco é imagina uma prova pericial, tá? Eu não estou nem falando de testemunhal, porque aí também, se a gente for abrir para testemunho e tal, os tribunais não vão parar, só vão ficar recebendo agravo de instrumento. Então, para mim, não cabe. O Mas cara talvez pode morrer, tá velho, isso é, aqui. mas talvez uma hipótese que eu estava pensando aqui, você imagina uma perícia num imóvel, num prédio, e um prédio está, sei lá, em ruínas, pode desabar. Eu preciso dessa perícia agora, sob pena de perder essa prova, de chegar na época da apelação e não ter como fazer a perícia. Então, me parece que nesse caso específico, você tem uma urgência decorrente da inutilidade da apelação, porque eu não tenho como produzir essa prova lá. E se o juiz indefere isso, eu posso ter um cerceamento de defesa concreto. Então, talvez nessa situação, ainda que eu possa tentar paralelamente entrar com uma produção antecipada de prova lá do Uma 381, cautelar, né? É. pedindo uma tutela cautelar lá, ok. Mas eu acho que esse seria uma situação que tem que ser olhada com um pouco mais de temperamento. Mas eu Concordo. concordo, são pontos de vista, o tema é controverso. Por exemplo, eu estou participando de uma arbitragem agora com um perito, não posso revelar partes, enfim, mas a gente está com uma questão parecida. É um empreendimento grande e se discute se a primeira construtora, tiveram várias, se a primeira construtora, até que ponto ela foi, qual foi o avanço que ela teve, se teve avanço físico, como ela deixou a obra, se tem patologia ou não tem patologia, no que ela entregou, se está conforme o projeto ou não está. E aí agora a gente está se deparando com a necessidade de ir lá fazer a diligência o mais rápido possível, porque eles querem contratar outra construtora para retomar a obra para seguir para seguir com o caminho do empreendimento. Então, isso aí, por exemplo, se a gente não for fazer a prova ou se ela não fosse deferida pelo tribunal arbitral, você teria aí uma perda da prova, porque entraria outra construtora, você não conseguiria aferir qual é o estágio que estava a obra quando ela acabou. Então, eu concordo. Mas o que tem ocorrido, tá? Para ser mais polêmico, o que eu tenho visto? Está cabendo agravo contra tudo. Aqui defere, aqui não indefere. Eu tenho várias produções de prova pericial que estão suspensas, inclusive com deferimento de efeito suspensivo, até que seja decidido se cabe a perícia, se a perícia era necessária ou não era, ou da decisão que não deferiu a perícia. Aí essa não está comigo ainda, mas eu tenho Agora Luiz, notado. eu posso botar aí uma pimenta malagueta, aí um Claro, azeite trufado em cima dessa polêmica do agravo? Que é o manda. seguinte, a gente está falando da decisão que defere ou indefere a prova. Né? Já é, Aham. assim, a gente tem posições relativamente diferentes, mas é controvertido. Agora, e a decisão que homologa os honorários periciais? Eu fico aqui Essa- pensando. Outro dia eu fiz uma perícia, o juiz homologou meus honorários, e aí eu usei o dinheiro. Né? Aí eu fico pensando, imagina que isso é verba alimentar, hein? Cara, imagina que na apelação daqui a 3 anos, fala assim, não, o Mazola cobrou muito caro, e em vez de ser X, é metade de X. E eu faço o quê? Eu devolvo esse dinheiro daqui a 3, 4 anos? Assim, como é Olha, que você enxerga isso? bom, se você souber a pergunta, se você souber a resposta, você me fala, porque eu também tô com umas três aí que eu tô com esse mesmo problema. Se souber a resposta, você me fala. Mas assim, isso aí depende, vai depender. Se fixou os honorários razoáveis, não cabe agravo, não. Se fixou baixo, aí só que as partes não agravariam, né? Perito não é parte interessada, não pode agravar. Mas assim, o que eu acho de fato? O que eu tenho visto também? Isso tem sido alvo de agravo, tá? Isso tem subido com efeito suspensivo e os desembargadores estão conhecendo desse tipo de recurso, tá? Eu estou com 4 casos muito parecidos com esse que você falou, né? Inclusive com deferimento antecipado de 50% dos honorários, que a gente já produziu grande parte da prova, não acabou porque veio a pandemia. Na hora que saiu da pandemia, que a gente foi fazer a diligência, isso foi em julho, agravaram os honorários e concedido efeito suspensivo e estamos de julho até final de novembro com a prova pericial parada. Ela foi produzida, o laudo foi parcialmente produzido, subcontratados foram contratados por nós, batimetria no ambiente, fotos aéreas, avaliações de imobiliárias pertinentes para aquela ocasião, isso tudo já foi feito, já está tudo feito e está
no tribunal pendente de a decisão de um agravo com efeito suspensivo. Então, você vê que, na prática, tem ocorrido, né? E aí, que eu acho? E aí, dessa via sendo, correndo do mesmo, aí pegando um pouco da carona do que você falou no outro caso, esse sim eu entendo como um caso que não cabe agravo de nenhum dos jeitos, né? Aliás, só a decisão que homologa os honorários, para mim, não cabe agravo. Por quê? Primeiro, não está no rol. Segundo, que se a prova, a parte que pediu a perícia, ela estava preparada com arcar com ônus, e eu acho que é uma decisão discricionária do juízo que nomeou um período de sua confiança, então ele entende que é de sua confiança também para elaborar honorários razoáveis, que sejam suficientes para você produzir uma prova pericial digna, uma prova pericial boa, uma prova pericial que vá responder àquela controvérsia. Então, assim, eu acho que aí não cabe à parte ao tribunal decidir pelo juízo que confiou naquele profissional, naquele perito, né? O perito é um longa-manos, é um papel de confiança do juízo. Então, eu acho que sim, ele deve ser quem vai decidir pela razoabilidade ou não. E eu já vi muitos juízes, né, depois dos honorários periciais, geralmente eu acho faz total sentido abrir parte para que as partes possam falar, abre prazo para eles falam, pontuam, depois volta para o perito pontua e fala, não, eu vou gastar isso de horas e tal. Esses casos que você trouxe aqui, que você está falando que foram mais baratos, não tem nada a ver com a prova pericial que a gente vai produzir nesse processo. Estou te mostrando a tabela de horas, você responda dentro da tabela de horas. Aí a parte fala, não, eu não acho que você vai gastar isso de horas. Você fala, tá bom, vamos diminuir um pouco. E aí no final sai uma decisão razoável, né? Sai uma decisão que as partes tiveram contraditórias. Agora você vê, Luiz, você vê como é que a taxatividade mitigada ela cria esses problemas, né? Porque se não está no ROL, era fácil. Ela falar, não cabe. Né? Aí quando abre a taxatividade mitigada, o que acontece? Eu, como perito, eu quero mais é que caiba o agravo. Porque eu não quero viver nessa insegurança. Entende? Vamos imaginar, você falou uma coisa muito legal. A parte que pede a perícia está já meio que preparada para esse ônus. Mas vamos imaginar a prova de ofício. O juiz deferiu de ofício. Os honorários são divididos. Então, assim, eu não estava preparado. Então, aí o perito vem e pede 700 mil reais. Eu faço o quê? Eu não pago e perco a prova. Não cabe agravo, quer dizer, aí sobre o aspecto do perito, ele recebe 700. Chega o tribunal lá na frente e fala que é 100. Ele devolve 600 depois? Então, eu acho que existe uma situação assim, eu não sei se eu consigo encaixar na urgência decorrente da unitilidade da apelação, né? Como é a tese do STJ. Mas, cara, eu acho que é um tema para se pensar. Eu, como advogado, eu agravo. E digo o seguinte, excelência, são verbas alimentares do perito, isso tem que ser definido, porque lá na frente, se for reduzido, isso pode criar um caos. Então, eu vejo o tribunal aceitando. Mas veja como é polêmico. A gente está aqui conversando, tem posições muito sólidas para ambos os lados, né? Então... O tribunal tem conhecido, tá? Tem conhecido. Agora, eu acho, e aí ponderando, né, e pesando os argumentos que você trouxe, eu acho que isso vai muito do caso a caso. Você trouxe realmente uma hipótese importante, quando a prova é deferida pelo juízo, né? Prova de ofício, vai ser repartida entre as partes. E eu acho também que vai também do grau de impugnação que as partes fizeram aos honorários, né? Essas impugnações foram impugnações com base técnica, com propriedade sobre as horas que o perito está indicando. Os honorários foram cobrados como? É um valor? O perito falou assim, eu quero 700 mil, que corresponde a tanto. Ou se ele apresentou, trouxe dados, trouxe fatos, eu vou precisar viajar, eu vou precisar de tantas horas, vou precisar avaliar isso, vou precisar contratar isso, vou precisar de uma equipe para fazer isso. E ponderando cada item ali do orçamento pericial. Então, eu acho que vai do caso a caso, né? Às vezes o juiz se sente confortável enfim, para falar, eu tô convencido de que as partes, porque o que eu vejo muito, Mazola, os advogados fazendo quando eles vão impugnar honorários periciais. E eu tenho mais problema para fixar honorários
num patamar mais baixo do que no patamar mais alto. Porque no patamar mais alto, as partes sabem do que está sendo tratado, elas sabem da importância daquela prova, você apresenta algo razoável de horas que você vai gastar, e meu feeling é que os advogados eles estão preocupados com a qualidade da prova, eles não estão tão preocupados com o valor. Claro que estão, mas assim, o que mais importa para eles é que a prova seja produzida com qualidade. Então, se você coloca algo razoável, indica quantas horas você vai gastar, quem vai trabalhar, o currículo das pessoas que você está trazendo para trabalhar, o que você vai fazer, quais são os itens que você vai colocar de custo para você, essas, por experiência, elas não são os que eu tenho problema. Geralmente, no final, as partes vão pedindo um desconto, tal, não sei o que, e chega num valor razoável. O problema são nos processos de massa. Os processos de massa, onde você coloca algo, né? Às vezes tem uma prova um pouquinho mais complexa sobre um caso, que você vai ter que periciar um, dois imóveis, vai ter que mandar um equipamento talvez para um especialista para ver a parte interna do equipamento, algum curto, alguma subtensão que deu, você precisa verificar se isso foi do próprio equipamento ou se foi da corrente elétrica, do fornecimento de maneira global. E aí você coloca honorários em patamar pequeno, mas que vão pelo menos cobrir os custos para fazer uma prova pericial de qualidade. E aí as impugnações são sempre com base em milhões de jurisprudências do TJ que nada tem a ver com aquela prova que vai ser produzida. Parece que é um copia e cola que você pega, joga lá um monte de caso. Aí você está falando sobre uma produção de prova, sei lá, para ver se aquela indústria está inserida num tipo de categoria por questão de... E eu tenho um caso parecido, por questão de impostos ou por questão de cobrança, e o cara impugna os funcionários e fala assim, não, esses processos aqui fixaram em 3 mil, 4 mil, com processos de concessionária de eletricidade, de SEDAI. Agora, Então, Luiz, assim, vamos fazer aqui uma saudação à Patsy, a nossa rainha da Emerge. Acabei de ver aqui ela postando. Obrigado, Patsy, querida, pelo carinho aí, por prestigiar a nossa live. obrigado, Paty. É uma honra tê-la aqui e a Emerge também. Muito obrigado pela presença. Ô, Luiz, mas deixa eu falar agora uma pergunta que eu estou aqui já engasgado para te fazer, cara. Que é o seguinte, e isso eu vejo muita pouca coisa escrita sobre o tema. E você, como tem a formação e atua muito como perito, eu queria entender assim, o juiz te nomeou, tá? E aí, durante a diligência, você pode ser que necessite de alguma ajuda de um contador ou de uma outra área, um outro especialista de outra área de formação. Você pode usar uma equipe sua, multidisciplinar, ou isso é o caso de perícia complexa que o juiz tem que nomear um outro profissional para trabalhar com você? Olha, Mazola, eu entendo da seguinte forma: realmente não tem nada no Código de Processo Civil, nem proibindo, nem permitindo, tá? Isso não existe. Aonde eu fui buscar algo parecido na 11.101, Lei de Recuperações Judiciais e Falência, para a parte do administrador judicial. Não estou aqui comparando o trabalho do perito com o do administrador judicial. São trabalhos completamente diversos, responsabilidades diversas, porém, ambos são auxiliares do juízo, estão ali para auxiliar o juízo, enfim. E lá no artigo 22, a linha H, o administrador judicial pode subcontratar ou delegar os serviços a quem ele bem entender para conseguir cumprir com as suas funções, né? E aí a interpretação que eu faço desse artigo e extraindo para a produção da prova pericial, eu acho o seguinte, eu acho que não só você deve buscar esse tipo de preparação, como ele é muito melhor para a produção da prova. E por quê? Se o juízo nomeou a você, né? Se o juízo nomeou a você, é porque ele tem confiança na pessoa que você é, na sua idoneidade. Às vezes, durante uma prova pericial, e aí não é só de contabilidade e engenharia, na engenharia, às vezes é uma prova pericial que vai envolver uma análise de gestão do empreendimento, cronograma, financeira, escopo, mas também tem partes específicas de patologia do concreto, se teve ali uma fissura que deveria ter ou não deveria ter, se foi construído aquele ponto específico, uma manta de impermeabilização, coisas que uma pessoa só não consegue deter todos esses conhecimentos. De maneira que se você tiver um grupo
que já atua em conjunto, onde você, quando é nomeado, você sabe designar quem vai trabalhar com você, eu acho isso muito, não só, assim, eu acho que esse é um caminho que deve ser seguido. Aí, quais são os cuidados, né? Até para que você consiga englobar o máximo de aspectos técnicos possíveis, entregar um laudo de melhor qualidade e com vários especialistas que ali contribuíram com algum fator, né? Quais são os cuidados? O primeiro é apresentar o currículo de todo mundo que vai trabalhar com você naquela perícia, para que as partes possam verificar, né? E aí fica a critério delas, qualquer critério de suspeição ou de impedimento, conforme elas verificam no currículo do perito. Então, eu acho que isso é fundamental. Você não só trazer os profissionais, mas você dar conhecimento às partes, quem é que vai estar trabalhando nessa prova pericial. E aí, o segundo ponto, que deve ficar claro, é que a responsabilidade final é daquele perito. Ou seja, ele pode até contar com a ajuda de alguns especialistas específicos no tema, mas a responsabilidade final é dele. Isso é indelegável, o ônus é dele. E eu acho que é isso que ele tem que passar para o juiz, para as partes, que no final das contas ele está pegando alguma ajuda ali, mas ele vai incorporar, ele vai revisar, ele vai botar aquele relatório com o que ele entende, né? Mas com auxílio de demais. Então, Mazola, com isso dito, e um último ponto, né, que eu acho que é importante também, é que quando você tem um grupo de pessoas que atua junto, você tende a ter uma possibilidade de colocar, de onerar menos a prova pericial. Porque você não precisa, às vezes, subcontratar uma empresa, você já tem alguém que tem aquela especialidade dentro de casa. Então, se você tem um pool que vem trabalhando em diversos casos, essa prova aqui, o fulano de tal, eu sei que ele tem essa expertise, já fez aquele laudo 2, 3 vezes, a gente consegue botar ele vai usar menos horas. Então, por que não fazê-lo, né? Por que não fazê-lo se a lei não proíbe? Contanto, claro, que as partes tenham conhecimento de todo mundo que vai trabalhar naquela prova pericial. Eu acho isso essencial para evitar qualquer problema futuro. Luiz, e uma questão agora, um bizu. Eu queria um bizu para os advogados, né? Você como perito, assim, estratégia mesmo. Formular muitos quesitos. Como é que os peritos enxergam isso? Acham, enfim, acham ruim, acham importante? Ou como é que é o approach do assistente técnico, a importância de se contratar um assistente técnico para fazer o meio de campo com o perito? Se coloca um pouco na posição do advogado e você, como perito, o que você indicaria, sugeriria, né, para um bom encaminhamento da prova pericial? Primeiro, Mazola, para o advogado, né? Eu acho que fixar os pontos controvertidos na hora que você pede a perícia, ou ao menos sugerir ao juiz os pontos controvertidos, é onde você já começa o seu trabalho. E para isso, evidentemente que você vai precisar de um assistente técnico antes de você pedir a prova pericial. Né? Ou você pode pedir uma consultoria, ou se você não quiser, eu sei que tem a questão da oneração, né? Mas fazer algum tipo de, aí é uma dica mesmo, contrato onde fique um valor pequeno e se a prova pericial for deferida, esse cara já vai entrar como assistente técnico, para que você já oriente isso antes de ter a prova pericial deferida. E o assistente técnico possa estar trabalhando nos quesitos que você vai botar no juízo antes, né? E não só naquele prazo que é dado, se não me engano, de 15 dias para que você protocole os quesitos. E o porquê que eu estou falando isso? Porque para o assistente técnico e para você produzir peritos quesitos de qualidade que vão servir para instruir a prova pericial, o assistente técnico ele tem que olhar toda a documentação. Ele vai ter que fazer uma varredura do caso para ele ver ali, e é óbvio, ele pode ser parcial, o próprio Código de Processo Civil fala isso, o assistente técnico tem que ser parcial, né? Para ele ver ali quais os tipos de quesitos são interessantes ele perguntar, porém na parte técnica. Invariavelmente, os advogados eles vão tentar levar os quesitos para a tese e para a fundamentação jurídica que eles têm. Nem que seja para falar que a responsabilidade ou o ponto e tal é aquele que eles estão defendendo na argumentação técnica, na argumentação fundamental. Salvo um advogado que tenha formação em engenharia ou que seja muito experiente como é você, que é perito em vários casos, salvo nesses, geralmente, por experiência própria, sem demérito nenhum, os quesitos vão vir ou falar da parte contratual, querer que o perito assegure que tem uma cláusula tal, que tem uma cláusula X, Y, Z, que o contrato diz isso, diz aquilo, ou
que a responsabilidade era de fulano, era de ciclano, e que isso é quem deu causa foi esse ou foi aquele, né? Que são quesitos que não contribuem muito com o trabalho pericial. Porque o que a gente vai buscar ali são partes técnicas, né? Vou dar, vamos supor, não cabe ao Eu não perito... aguento quando o advogado bota assim: queira o perito confirmar que a parte dispositiva da sentença diz isso. Pô, se a parte dispositiva está lá, para que o perito vai ter que responder que diz o que a sentença já falou? Queira o perito confirmar se a cláusula 3 do contrato fala isso. Tem que ser um monte assim. Queira o perito esclarecer quem foram as partes que assinaram o contrato, que é o objeto da lide. Queira o perito esclarecer se a cláusula tal tem essa condicionante. Pô, são coisas assim que você chega a falar, cara, para que isso? Para que isso? Só para ficar um relatório mais extenso? Só para você ter que responder e ficar algo que é bem o juiz avaliar? E aí é engraçado até, porque aí você apresenta seus honorários. Você olha lá, tem 80 quesitos. Aí você coloca os honorários. Aí quando a parte vem impugnar, ela fala, excelência, mas o caso não é complexo. Aí você fala, não é complexo, mas tem 80 quesitos? Mas pode. Né? Eu tenho caso com 600 quesitos, mas ó, no painel do CIARB, eles viram numa arbitragem, estavam falando de 1.200 quesitos. Cara, como é que você consegue fazer 1.200 perguntas para resolver um assunto? Não tem condição, cara. Não tem condição. Aí, obrigatoriamente, a prova pericial ela vai encarecer o processo. A avaliação dos atos vai ser muito pior, porque eles vão ter que ler 1.200 quesitos para ver o que eles estão interessados, ou do juízo. Eu tenho processo judiciário com 600 quesitos, 700 quesitos. Vários são esses que eu te falei, de queira o perito esclarecer a cláusula tal, queira o perito falar se aconteceu isso em tal data, está lá em controvérsia, nos autos, não é ponto controvertido, está lá, queira o perito esclarecer. Assim, eu acho que isso atrapalha a prova pericial, atrapalha não só o perito como o juízo, as partes que enfim, estão adicionando coisa. Então, aquilo que você perguntou, indo direto ao ponto, mas olha, eu acho que aí é claro que depende muito do caso, tá? Para casos complexos que envolvem realmente uma controvérsia técnica, que o juízo vai precisar ter a prova pericial para poder fundamentar sua sentença, isso é indissociável, o assistente técnico ele é fundamental. E também, salvo se a própria empresa, o cliente, né, o teu cliente tiver alguém que participou daquele projeto, que se sente confortável, que pode dedicar o tempo para aquilo, também serve. Pode muito bem usar um cara que participou do projeto. Eu vejo isso com ótimos olhos. Agora, o cara tem que ter tempo e tem que se dedicar a fazer aquilo. Não pode ser, não, quando dá, você faz isso aí. Que também a gente vê muito isso. Essa sua dica é muito boa, Luiz, de você ter um assistente técnico já no momento da aquisitação, porque ele vai acabar te ajudando e orientando na formulação das perguntas, evitando que depois tenha que inventar quesitos suplementares ou, enfim, pedir algum tipo de aditamento, né? O nosso sucesso, Mazola, o nosso sucesso como assistente técnico, né, em processos onde a gente é contratado antes mesmo, para poder analisar a documentação e ver que tipo de quesitos nós vamos lançar, aonde nós queremos que o perito foque na parte técnica, aonde nós achamos que temos um ponto fraco no nosso caso, aonde pode ser uma bola dividida, mesmo do ponto de vista técnico, são os casos que a gente teve maior êxito. Porque a gente teve condição de preparar a documentação. Quando a prova foi deferida, a gente bota a aquisitação que a gente sabe que vai ser possível ser respondida com o que está nos autos ou com o que nós vamos protocolar nos autos logo na sequência. Então, esses são os casos onde a gente tem maior êxito trabalhando como numa produção de prova pericial. Agora, Luiz, saudar nosso amigo Zé Roberto Belo Porto aqui, que entrou para dar um alô. Luiz, eu queria te fazer uma pergunta. Mazola. Rapidinho, também saudar aqui o juiz de direito, Guilherme Becker Ateriano. Obrigado aí, excelência, por estar participando da live. Muito obrigado. Luiz, uma dúvida. E eu estou vendo muitos advogados, até uma brilhante advogada, Priscila Castanholi, que trabalha na área de propriedade industrial. Acho que é importante você deixar claro isso, Luiz. É o seguinte, qual que é o papel do perito, cara? É só responder os quesitos ou ele tem que mostrar a metodologia que ele utilizou? Porque isso é muito importante. O código agora prevê isso expressamente. E há muito tempo, eu mesmo já participei de casos que o perito fala: eu acho que esse estabelecimento é parecido com esse, porque eu acho. Sim, mas qual o critério, qual a metodologia que você usou? Eu queria te ouvir um pouco isso na sua experiência como perito também.
Olha, esse é um ponto essencial, Mala, e que às vezes a gente pega alguns laudos como assistente técnico e aí você vê que às vezes você não tem conteúdo nem para impugnar o laudo. E isso acontece muito, tá? O papel do perito não é só responder os quesitos. E aí, por isso, da outra pergunta, a gente falar que quesitos em demasia são desnecessários. Porque se você for seguir o que diz o Código de Processo Civil, e nos nossos laudos a gente sempre faz questão de enumerar, de botar aquele, deixa eu só ver aqui qual que é o artigo, que me falha a memória agora. É o 473, tá? O laudo pericial deve conter a exposição do objeto da perícia, a análise técnico-científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado e a resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público. Então você vê que o próprio código ele já traz essa sequência. Não cabe ao perito determinar como ele vai produzir o laudo, né? O código é claro, é expresso, então ele deve ser seguido. Como é que a gente elabora os laudos que a gente faz lá quando a nossa empresa é nomeada? A gente não olha os quesitos logo de cara. A gente olha para formular honorários, para ver o que as partes estão perguntando, mas para não ficar induzido por aqueles quesitos que foram colocados nos autos. A gente olha os pontos controvertidos, a documentação que tem, as peças, e a gente começa a formular o laudo. Primeiro, a gente vê qual método que vai ser aplicado, se é a avaliação de imóveis, qual regra da ABNT a gente vai utilizar, como é que a gente vai fazer aquela avaliação, que tipo de metodologia vai ser adotada, porque isso é muito importante para que as partes saibam como o perito, de que maneira o perito chegou naquela conclusão. E até para que elas possam impugnar, não, esse método não era o que era para ser utilizado, essa metodologia não era correta, você usou uma metodologia desatualizada, você não seguiu exatamente a metodologia. Então isso tem que estar lá. É o direito das partes saberem que metodologia que está sendo utilizada no laudo delas. Está no Código de Processo Civil. Isso aí. E eu vejo poucos advogados, eles impugnam os méritos do laudo, e eu vejo poucos impugnando a própria metodologia, entendeu? Quando às vezes pela metodologia todo o laudo já cai pela própria metodologia, não utilizou ou não tem, ou não utilizou uma da ABNT correta, fugiu dos parâmetros do CREA, não está naquelas condições. Então, assim, na metodologia você já pode, às vezes, acabar com o laudo todo. Então, você tem como perito ter cuidado na hora que você vai escolher a metodologia que você vai utilizar. E aí, depois de escolhida a metodologia, a gente geralmente faz um breve histórico, né? E nesse breve histórico a gente tenta se ater somente aos pontos que têm importância para aquela perícia. Isso é bom para a gente, nos obriga a estudar o caso, saber exatamente o que aconteceu. Tem pontos que são relevantes durante o processo para a gente, que vão ajudar na produção da prova pericial. Depois a gente começa a análise técnica dos pleitos. A gente olha o que as partes estão pedindo e o que da produção da prova pericial vai poder ajudar o juízo a formar o convencimento dele sobre aqueles pontos. Então, aí quando a gente põe a análise técnica dos pleitos, a gente passa a enumerar quais são os pontos que a gente vai responder ali. Isso sem ver os quesitos. Então, você já tem um laudo, um relatório técnico, que eu costumo falar que é um relatório técnico, e no final a resposta aos quesitos. Muito provavelmente, se você se ateve ao escopo correto, você já respondeu grande parte dos quesitos durante a elaboração do relatório técnico, que a gente chama, que é a primeira parte do laudo. E aqueles, eventualmente, que não tiverem abarcados por aquilo ou necessitarem de maiores aprofundamentos que as partes estão pedindo, você se aprofunda na hora do quesito. Ou, muitas vezes, quando o quesito não está listado no relatório técnico, é porque aquele quesito era impertinente, não tinha relação com o escopo. Isso acontece muito. Então, se há algo técnico, a gente responde, mesmo assim, botando uma ressalva que não tem muita relação, mas responde o que está sendo perguntado. O objetivo é responder ao máximo os quesitos, e aqueles que fogem da nossa atribuição, que abarcam a competência do juízo, que não tem relação com a parte técnica, a gente diz que são quesitos prejudicados, que não podem ser respondidos porque foge ao escopo do perito, sob pena da outra parte alegar que a gente está fugindo da nossa competência. Pelo 472, se eu não me engano. Bacana, Luiz. Eu tenho mais uma pergunta, saudar também a live é muito concorrida hoje, o nosso professor amigo Luiz Vale, processualista, procurador do Estado de Alagoas, grande irmão aí. Luiz, é o seguinte, cara, o código, e aí se você puder responder em 2, 3 minutinhos para a gente ter um tempinho para despedida, eu te agradeço, tá? O código autoriza as partes, pelo artigo 471, a escolherem o nome do perito, a escolher o perito, a perícia consensual, né? O que
em tese seria ótimo. Eu vou escolher um bom profissional, que eu sei que é capacitado, posso até combinar o preço com ele. Você vê isso acontecendo na prática? Mas olha, eu nunca vi. Em arbitragem isso é super comum, tá? Isso geralmente é feito assim. Pelo 471, eu já fui sondado em umas 3 oportunidades por parte para perguntar se poderiam me indicar de consenso. Eu disse que poderiam, não tinha problema, eu não tinha nenhum impedimento para realizar aquela perícia, mas não seguiu. Uma das partes, naquelas ocasiões, sempre uma das partes se sentiu desconfortável para indicar o nome em conjunto de alguém, né? Eu não sei o porquê. Eu não sei se tem medo de alguma responsabilidade, uma atribuição de responsabilidade futuro. Esse artigo, na minha experiência, tá? Podem ter outras experiências. Esse artigo não vingou no judiciário. Na arbitragem, é super comum as partes indicarem, os assistentes técnicos das partes indicarem o nome de um perito, os próprios árbitros em si decidirem, proporem as partes. Agora, lá na arbitragem, né, o processo arbitral ele é destinado às partes. O judiciário, a própria perícia é destinada ao juízo, né? Então, apesar do código ter permitido pelo 471, eu não vejo acontecer. Não sei como é que é a sua experiência, queria até escutar, Mazola, rapidamente. Eu vejo muito pouco. Eu já vi algumas vezes, mas eu acho que o medo que dá, Luiz, é que assim, depois que, por exemplo, vamos supor que eu e meu ex-adverso escolhemos você. Se nós escolhemos você, a gente confia na sua capacitação, no seu trabalho. Depois, para eu atacar o teu laudo, com base em alguma imprecisão técnica ou desconhecimento, eu não tenho mais esse argumento, porque eu voluntariamente te escolhi acreditando na sua capacitação. Pode Então, esse é um ser. ponto. Esse é um ponto, né? O segundo ponto é o seguinte: para você chegar a esse nível de cooperação entre os advogados, algo que para mim é bastante caro, assim, a gente ainda está avançando nisso. Eu acho muito importante as partes poderem escolher o perito, tá? Evita que o juiz indique alguém que não tenha a especialização, evita que a perícia siga um caminho totalmente tortuoso daquele que não é afeiçoado a alguma matéria muito específica, né? E você vai ter certeza da integridade, da idoneidade daquele profissional. Então, eu vejo com muito bons olhos. Mas o nível de cooperação, de fidalguia que se espera dos advogados para chegar ao ponto de, num denominador comum de um perito, sob pena depois do próprio cliente falar, tá vendo aí ó, o perito que você escolheu, te ferrou. Você ainda tem que ouvir isso. Então, acho que são alguns medos que existem. Eu acho que vai muito por aí mesmo, concordo plenamente. Eu acho que o advogado acaba ficando com receio, depois vir uma perícia desfavorável e o cliente falar, pô, por que você indicou esse cara? Tá vendo? Olha aí qual o resultado que deu. E você vai ficar sem argumentos para falar. Mas assim, isso também, as partes deveriam entender que a indicação do perito não garante um laudo favorável. Nada. Garante sim uma perícia justa, uma perícia que vai no ponto técnico, você garante uma perícia idônea, né? Claro que o juiz também indicando, enfim, também, mas desse jeito você garante um profissional que tem exatamente aquela expertise que você precisa para aquela produção da prova pericial. E para as partes estarem conversando para indicar, cabe aqui, e você há de concordar, de que é uma prova pericial complexa. Caso contrário, o juiz teria nomeado, seria algo mais natural. Para terem dúvida e para as partes estarem querendo indicar alguém, é porque é uma matéria técnica, é uma matéria difícil, complexa. Por que não indicar, né? Não é algo que eu tenha visto, eu nunca vi, na verdade. Show, Luiz. Faltam 30 segundos. Queria te deixar aí com esse. Queria que você fizesse o encerramento oficial da live. Te agradecer mais uma vez, foi incrível. A live vai ficar salva no IGTV da ESA. Quem quiser assistir depois, fica à vontade. E acompanhe as próximas quarta-feiras. Luiz, você tem aí os 20 segundos para fechar. Mazola, primeiro eu queria te agradecer pelo convite, foi uma grande oportunidade, uma honra para mim estar participando da ESA aqui. Agradecer os nossos espectadores, eu vi vários amigos aqui ao longo da live, que eu não vou nomear agora porque eu posso correr no erro de esquecer de alguém, mas queria agradecê-los também pelo tempo, por estar aqui nos ouvindo nessa manhã, e por último a ESA, por ter me dado essa oportunidade de vir aqui falar de um assunto que é tão caro para mim, que é a prova pericial. Obrigado, irmão. Bom dia a todos. Valeu mesmo. Tchau, Obrigado, tchau, bom dia, gente. Mazola. Obrigado.